Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. Vamos ao último grupo vegetal, Angiosperma. Gente, angios em grego significa urna, caixa. Está aqui uma laranja, que é a urna, né? Que protege sementes no seu interior. Vai, esperma é semente, tá ali, angiosperma, tá bom. O que é a angiosperma? O grupo vegetal mais evoluído de todos, formado de plantas portadoras de sementes, flores e frutos, flores completas. A graxa, que é uma flor completa, vou dissecar depois para você. Largamente espalhado pelo ambiente, todos os ambientes, menos nos polos. Você já reparou que Polo Norte e Polo Sul não tem frutinhas, né, sementinhas? Então, cobertura vegetal do planeta, 95, principal fonte de alimento. Nós comemos raízes, caules, folhas, frutos, sementes, flores. E você tem 405 famílias de classificação, 90 mil espécies monocotiledôneas e mais de 200 mil espécies dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas. O prefixo eu significa verdadeiro, tá bom? Em latim. Então tá, são muitas espécies. A gente mostrou no começo da apresentação da botânica a evolução na escala filogenética dos grupos, e você viu que lá há 300 mil espécies de angiospermas, enquanto que os outros grupos têm 20 mil, 5 mil, 3 mil, 4 mil, pequena quantidade. Esse é o grupo mais evoluído. Então vamos a eles. Características das angiospermas, e você já sabe que as angiospermas têm muitas características semelhantes aos grupos anteriores. Para ser um vegetal, eles têm que se combinar, são características semelhantes. Então, primeiro, porte físico variado, olha só. Capim, o capim, a grama é um angiosperma, dá flores, frutos e sementes. Você fala, eu nunca comi um frutinho do capim. Muito pequenininha lá dentro da florzinha. E ela não dilata e vira um fruto colorido bonito, não. Mas é o seguinte, o morangueiro, que está em pé, mas é uma plantinha rastejante, herbácea, né, uma trepadeira. Está aqui um pezinho de goiaba, você fala, não parece um pé de goiaba, é porque eu cortei a figura. E aqui uma mangueira, tem até as manguinhas penduradas, ó, dá para ver. São plantas que geram flores, sementes e frutos. São as angiospermas. Vamos andando então. Outra característica que é de todas as plantas são traqueófitas ou vasculares. Está aí a plantinha, né? Presença de xilema e floema. Está aqui xilema, vaso condutor de seiva que leva água e minerais das raízes para as folhas, para que a fotossíntese ocorra. E o floema que traz o produto da fotossíntese, glicose, aminoácidos, vitaminas, etc., de cima para baixo, por uma questão de pressão osmótica, mais concentrada em cima, difunde para baixo, através do floema. Agora, olha só, lembre-se que o xilema está mais no centro do caule. Floema, que são vasos que trazem seiva elaborada, descem mais na periferia, mais próxima à casca, logo abaixo da casca. E toda angiosperma é uma planta vascular, também traqueófita, que tem canal condutor de seiva. Aí você falou, mas toda planta não é? Qual é o único grupo de plantas que não é traqueófita? Você precisa ter isso na cabeça. Briófita. Pronto, eu não posso esquecer disso. Por isso as briófitas são de pequeno porte. Terceira característica, reprodução por alternância de gerações. Opa, eu falei disso na briófita, na pteridófita e na gimnosperma. Este ciclo com esporófito e gametófito também está presente aqui. A plantinha que tem os frutinhos pendurados, é um tomateiro, parece, que tem a florzinha ali, é um esporófito. O tomateiro não tem flor azul, mas eu coloquei para ficar bonitinho. Esporófito diploide. Gente, flores são folhas modificadas, chamados carpelos, que dão características próprias e dão origem a essa estrutura, que é o aparelho reprodutor vegetal. A flor gera um grão de pólen, igual na gimnosperma. As anteras aqui, que dão origem aos grãos de pólen, a gente detalha a flor no próximo arquivo. Grãos de pólen são os gametófitos masculinos. Igual a gimnosperma? Cara, igual. Ali eu tenho o ovário da flor aqui embaixo, que tem um óvulo dentro. O óvulo lá virou semente. E na angiosperma também. O óvulo é o gametófito feminino. Aqui dentro tem um núcleo feminino, que é a oosfera. Lembra? Dentro do arquegônio, igualzinho na gimnosperma. O ciclo que eu falei antes é semelhante aqui.
Então, o grão de pólen vem, fecunda o óvulo, com a fecundação forma-se a semente e o embriãozinho que se forma a partir da fecundação está protegido e nutrido. Caiu no chão a semente, germina por mitose o embrião e dá origem a um novo esporófito. Fechei um ciclo de forma bem simples. Eu vou mostrar ele detalhadamente depois. Esporófito é a planta adulta, não esqueça. Gametófito aqui, masculino é o grão de pólen. O núcleo do grão de pólen é o gameta. E gametófito feminino é o saco embrionário dentro do óvulo. Pronto. O núcleo lá dentro, né, do arquegônio, o núcleo, é a oosfera. Os 4 grupos vegetais fazem a alternância de gerações. Agora, bem particulares. O desenvolvimento da flor completa. Todas as flores chamadas de completas acompanham a anatomia. Aqui embaixo eu tenho um galho. Aqui embaixo, né? E aí esse pedúnculo é a hastezinha que fixa a flor no galho. O pedúnculo, repare que tem uma área dilatada aqui em cima, o pedúnculo sobe e tem uma área mais dilatada. É o receptáculo, onde as peças florais se apoiam. Em cima do receptáculo, eu tenho folhinhas verdes para a lateral, que são as sépalas. Um conjunto de sépalas forma o cálice, proteção, tá? Sustentação. Em cima das sépalas eu tenho as pétalas coloridas, um conjunto de pétalas, corola, sépalas e pétalas, a gente chama de verticílios florais. Que é isso? Folhas modificadas que protegem, abrem e fecham, protegem o aparelho reprodutor. Essa planta se acha muito em Portugal. Portugal, porque tem muito corola em Portugal. Os verticílios florais, sépalas e pétalas, protegem o aparelho reprodutor. Espera aí, essa flor, grava aí. A grande maioria das flores das angiospermas são flores hermafroditas. Como assim hermafrodita? Portador de aparelho masculino e feminino na mesma flor, os dois sexos, Hermes e Afrodite. Né? Masculinidade e feminilidade da mitologia grega. Posso chamar também de espécie monoica. Mono, uma, oiko, casa em grego. Então, uma casa, uma flor. Aparelho feminino, o gineceu, tá aqui, gineco, é feminino em grego. Ovário dilatado, tem óvulos ali dentro. Esse canal aqui é o estilete e a abertura do estilete lá em cima, que pode ser uma, com 2, com 4, com 5, com várias. A graxa tem 5 aberturas em cima. Em cima do estilete, né, tem um estigma. O estigma é a abertura. Então, gente, estigma, estilete e ovário formam o gineceu. Cadê o masculino? Olha só essa hastezinha, um filete. Na ponta do filete tem uma cápsula, que é a antera. Um filete e uma antera é um estame. As flores podem apresentar vários estames. O conjunto dos estames, essa flor tem 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o aparelho masculino, o androceu. Agora, para ser angiosperma, também tem que gerar semente. O que é semente? Espermatófita, né? O que é semente? É um óvulo fecundado. Eu tenho aqui um grão de feijão, semente típica. Você pode fazer aula prática em casa. Pega depois aí, antes do almoço, um grãozinho de feijão, abre no meio. Ele tem a casquinha, que é o integumento, a casca rígida. Dentro tem 2 cotilédones, por isso que ele é dicotiledônia. Tem 2 bandinhas beges, então 2 cotilédones. Se você abrir o feijão cru, você vai ver melhor. E ali dentro você encontra um raminho diferente ali. O raminho é o embrião. Deste embriãozinho vai germinar o pé de feijão. E também, claro, além de flores e sementes, uma vez fecundados os óvulos, o ovário dilata e acumula nutrientes. Se transforma num fruto. Gente, frutos verdadeiros e frutos falsos. Pseudofruto. O que é um fruto verdadeiro? É aquele formado pela dilatação do ovário da flor. O que é um fruto falso? É o fruto formado pela dilatação do receptáculo do pedúnculo aqui, ó. O caju é um falso fruto, né? O morango é um falso fruto, a maçã é um falso fruto. Portanto, são falsos frutos. Por quê? Porque a parte que você come não é o ovário da flor com nutrientes, é o receptáculo. Então, grava aí, fruto verdadeiro é o que vem do ovário. Você tem o epicarpo, a camada que forma a casca, epi, a superfície, em cima. Eu tenho a polpa comestível no meio, no abacate aqui, meio esverdeado, né? Que eu tenho mesocarpo, meso é do meio, e eu tenho uma película que envolve o caroção, que é o endocarpo. Então esse é o fruto, 3 camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo.
Falei muita abobrinha, mas falei também abóbora é fruto. Então tá. Aqui você tem exemplos de angiosperma do tipo monocotiledônia, o coqueiro e a bananeira. Aqui eu tenho um exemplo de eudicotiledônia, portanto, o cactus e as castanheiras, ok? Na tabela aqui, a gente tem as diferenças principais entre os dois grupos. Observe na coluna da esquerda, raízes do tipo fasciculada, em forma de cabeleira, tipo raiz de coqueiro, raiz de capim, é raiz de monocotiledônia, enquanto que a raiz pivotante, ó, axial ou pivotante, que é um eixo central, apesar de ter ramos, pode ter um eixo central, é de eudicotiledônia. Ali no corte do caule, olha só, o caule em forma de um cilindro típico, sem ramificações, é monocotiledônia, como a cana-de-açúcar. Aqui eu tenho o caule em forma de tronco, é das eudicotiledôneas, das grandes árvores ramificados, né? Troncos ramificados. Aqui eu tenho o corte transversal de uma monocotiledônea sem organização de vaso condutor de seiva. Cortando uma dicotiledônea, você tem os vasos condutores em círculos, ó, como anéis em torno do tronco. Né? Também as folhas. Corte da folha mostra uma folha com nervuras, uma folha alongada com nervuras paralelinérvias, né? Seguindo uma do lado da outra. Já a folha da dicotiledônea tem a nervura central e os ramos laterais de folha típica. Flores também diferenciam, ó. Flores trímeras, com 3 peças de cada tipo, 3 pétalas, 3 sépalas, ovário com 3 cavidades, com 3 óvulos, quer dizer, uma flor formada por peças 3 a 3, são flores trímeras, são das monocotiledôneas. Se as flores forem tetrâmeras, ou pentâmeras, com 5 peças de cada tipo, então são dicotiledôneas. Além do mais, quando você pega uma semente, a semente da monocotiledônea tem um cotilédone, né? Espreme um milho cozido, sai uma pecinha branca no fundo, que é a semente. Portanto, tem um cotilédone apenas. Você abre o feijão, né? É uma dicotiledônea, tem 2 bandinhas. Então, repare várias diferenças entre os dois grupos. Beleza? Bom, as angiospermas também desenvolvem grão de pólen, como nas gimnospermas. Repare aqui a antera da flor, né, o filete, a antera, cortei a antera, eu tenho cavidades. As cavidades são sacos polínicos. Dentro de cada saco polínico, células mães dos esporos. A célula mãe do micrósporo. Se lembre que o prefixo micro se refere ao masculino vegetal e o mega ao feminino. Beleza? Então vamos lá. Então, cada célula dentro do saco polínico, da cavidade, vai sofrer meiose. Primeira divisão da meiose, segunda divisão da meiose, dividiu a célula em 4. Aqui agora, cada micrósporo, esse é um esporo, eu tenho 4 esporos, filhos da meiose. Cada esporo vai gerar um gametófito, como sempre, em todos os grupos vegetais. Mas olha o que é o gametófito da angiosperma. Uma célula diferencia formando 2 membranas. Em amarelo, desenho assim um pouco infantil, tirei de um livro, né? Mas a membrana amarela, a intina, membrana interna. E aqui a membrana externa, a exina, exofora introdentro. Né? Esta célula tem lá o seu citoplasma, o núcleo se dividiu em 2. Eu tenho um núcleo vegetativo. Esse núcleo vai dar origem depois ao tubo polínico, né? Vai organizar a célula para gerar o tubo polínico. E este daqui da estrutura vermelha é o núcleo reprodutor, vai ser o verdadeiro gameta da célula, né? O gameta masculino da angiosperma. Beleza, está aqui a formação de um grão de pólen. Um esporo se transforma num grão de pólen. Você se lembra que o grão de pólen não é gameta? O gameta é o núcleo reprodutor aqui dentro, certo? Formação do óvulo. Lá no aparelho feminino, gineceu está aqui, ó, estigma, estilete e ovário.
tem a formação de um óvulo dentro, que eu vou ampliar. A estrutura tem duas camadas celulares de proteção, né? A secundina e a primina, de fora e de dentro, primeira e segunda. Uma abertura, que é a micrópila. Dentro nós temos um espaço, que é o saco embrionário. Este saco embrionário tem uma grande célula dentro. É a célula mãe dos esporos femininos. Então, é mãe dos megásporos. Tá bom, essa célula, como em toda a fêmea ali, né, todo o lado feminino reprodutivo, vai sofrer meiose. Então, a célula diploide sofre meiose e se divide em 4. Olha só como parece com os animais. Uma célula grande, que é o verdadeiro esporo, megásporo, e as outras 3 pequenas, que não são férteis, vão degenerar. Servem de alimento para o futuro embrião a ser formado. Então, o megásporo está dentro do saco embrionário. Este megásporo sofre uma divisão curiosa. Uma célula se divide por mitose, primeira mitose. As 2 fazem a segunda mitose, 4 células. As 4 fazem a terceira mitose, ficam 8 células dentro do saco embrionário. Olha só, 3 mitoses sucessivas. Então, esta célula se dividiu em 8. E aí as 8 se organizam assim. 3 num polo da célula, são as antípodas. 3 no outro polo, são as 2 sinérgides, e a célula do meio é o verdadeiro gameta, a oosfera. O núcleo dessa célula do meio é o verdadeiro gameta. E as 2 pequenas do meio são chamadas de núcleos polares. Galera, você tem aqui um óvulo vegetal maduro, pronto para ser fecundado, se transformar numa semente. Então, vou mostrar para você como ocorre a fecundação, então, nas angiospermas. Chamada dupla fecundação, porque aquele grão de pólen que eu te mostrei ali, tem lá um núcleo reprodutor, aquela célula sofre uma mitose nuclear, se divide em 2. E aí vem 2 gametas, consideramos 2 gametas masculinos. Então, olha só, quando o grão de pólen trazido pelo vento, pelos insetos, pelos pássaros, cai sobre o estigma da flor, germina aqui o tubo polínico. Está aqui, ó. O grão de pólen caiu, germinou esse tubo que penetra no ovário e entra pela micrópila do óvulo, abertura do óvulo. Os 2 núcleos masculinos ou núcleos espermáticos, células espermáticas, tanto faz, descem pelo tubo polínico. O primeiro núcleo masculino fecunda a oosfera. Ó. O primeiro núcleo mais oosfera gera o zigoto. E você já sabe que um zigoto diploide vai sofrer mitoses para gerar o embrião. Não é isso? Embrião vegetal, fruto da fecundação da oosfera. O outro núcleo masculino que desce vem e fecunda os 2 núcleos polares. Gente, olha aqui. Núcleo masculino fecunda, segundo núcleo masculino, fecunda os 2 núcleos polares. Você tem 2 células haploides, mais a masculina, formam um tecido triploide. O tecido triploide recebe o nome de albúmen, que na verdade vai preencher o saco embrionário. As 5 células alaranjadas, as 3 antípodas e as 2 sinérgides se desintegram. Olha só. O embrião é formado a partir do zigoto aqui, está aqui o embrião, e esse espaço azul é preenchido pela célula 3N, triploide, que vai se multiplicar por mitose e encher o espaço, formando o endosperma secundário, endo dentro, espermato, semente, tecido de reserva nutritiva para o embrião. Esta estrutura funde as 2 camadas, né, primina e secundina, e dá origem ao que se chama de semente. Tá bom, a semente, o pão a laranja encontrou o caroço, uma semente com a casquinha branca. Você abrindo a casquinha tem os cotilédones e você tem lá o embrião dentro. Está aqui o embrião, cotilédone, embriãozinho, né? Semente com casca rígida e uma reserva nutritiva. Portanto, a semente é encontrada normalmente dentro do fruto. Nas angiospermas, que geram os chamados frutos verdadeiros, você tem a semente protegida dentro do fruto, vai ser alimentada e protegida então, tá certo? Estudaremos esse fruto mais tarde. Mas o fruto tem uma casca que é chamada de epicarpo, uma polpa comestível que é chamada de mesocarpo e uma membrana que envolve a semente, o caroço, que é o endocarpo, que analisaremos mais tarde, tá bom? Então tá aí, formação do óvulo, que uma vez fecundado vira semente.
Aqui agora, para concluir o estudo das angiospermas, você tem o ciclo reprodutivo típico. Está aqui a plantinha que cresceu, chegou à fase adulta e gera flores. Nas flores dá para ver muito bem ó, o ovário em verde, aqui as anteras em amarelo. Nas anteras se formam os grãos de pólen. Dentro do ovário se formam os óvulos. Quando os grãos de pólen caem sobre o estigma da flor, o estigma é a abertura do gineceu, o aparelho feminino. Então germina o tubo polínico e vai lá dentro. Olha só, antera produziu o grão de pólen, né? Dentro do ovário tem o óvulo, ou óvulos, depende da espécie. Pode variar a quantidade. Então, os grãos de pólen são levados pelo vento, caem sobre o estigma da flor, né? Tá ali o ovário, o óvulo maduro e os grãos de pólen sendo liberados. O grão de pólen cai ali, germina o tubo polínico, ó, no ovário, ó, o tubo polínico germinando, vai lá dentro do ovário, ó, e fecunda a oosfera. Os núcleos masculinos, o primeiro fecunda a oosfera, gera o embrião. O segundo fecunda os núcleos polares, gera o endosperma, a reserva nutritiva dentro da semente. Então está aqui, ó, o embriãozinho em formação, né? E a reserva nutritiva, tá? O endosperma. Como a semente é um óvulo que está dentro do ovário, o ovário se transforma no fruto o óvulo maduro, fecundado, se transforma na semente. Então a frutinha amadurece e cai da planta. Quando cai, apodrece a polpa doce, amolece e libera o embrião. Libera a semente, o embrião germina, raiz, caule, folha e cresce uma nova plantinha, né? Portanto, um esporófito jovem. Cadê as fases reprodutivas aqui? Esporófito é a planta adulta, né? Geram esporos. Os esporos germinam e dão origem ao grão de pólen e ao saco embrionário dentro do óvulo. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino, enquanto que o óvulo em si, o saco embrionário, é o gametófito feminino. Gametófitos geram gametas. Gametas fecundam e geram um novo esporófito. Portanto, na germinação da semente. Fechou o ciclo das angiospermas. Simples. Igual os ciclos anteriores, porém, cada estrutura aqui é mais específica no desenvolvimento das angiospermas, claro. Mas repare que tem alternância de gerações. Gametófitos geram esporófitos. Esporófitos geram gametófitos. É a alternância. Ok? Fechou, então, o ciclo reprodutivo. Para concluir essa aula, nós temos aqui algumas outras formas de reprodução vegetal que eu vou citar, que é mais utilizada pelo homem para multiplicar mais rapidamente aquela espécie vegetal. Então, olha só. Primeiro, em laboratório, cultura de tecido in vitro, né? Cultiva-se fragmentos de plantas em soluções nutritivas, como o caso de hidroponia, uma água contendo nutrientes adequados para a alimentação daquele vegetalzinho. Então, ele acaba se desenvolvendo aqui dentro. É uma maneira de gerar mudas, né? Até em quantidade, mas é mais para laboratórios e até para hidroponia. Segunda técnica, enxerto. Produzir um enxerto, eu corto, né, o galho daquela plantinha que eu quero gerar mudas e a planta, existe uma planta fixada no solo, que eu vou chamar de cavalo, né? E o ramo da planta que eu vou gerar a muda é o cavaleiro. Então, cortado assim na diagonal, você abre uma fenda na planta grande, fixa e amarra aquele cavalo ali, ó. Portanto, o cavaleiro, né, na verdade. E aí você tem amarrado. Este raminho aqui vai germinar usando a seiva da planta que estava fixada no solo. Depois de um certo tamanho, eu posso tirar dali e fixar em outro lugar. Maneira de gerar mudas, enxerto. A estaca também. A técnica de estaquia é o seguinte: cortei um galho de uma planta, nem toda planta dá estaca, mas muitas dão. Tirei um galinho, cortei na diagonal, a quina, não corto transversal, corto na diagonal. Vou cavar um buraco ali no solo e fixar aquele raminho. Ele, com o tempo, germina raízes, fixa e cresce uma nova plantinha. Repare que isso aqui é muito mais rápido do que eu pegar sementes, enterrar a semente e esperar a germinação, né? O ramo já é um pedaço da planta que faz fotossíntese, vai germinar raízes e vai se multiplicar rapidamente. É a estaca. Mergulhia também é uma técnica interessante. Em plantas que têm galhos flexíveis, você enverga o galho, cava um buraco no chão e enterra uma parte desse galho e deixa algumas folhinhas para fora, como está aqui. Com o tempo vão germinar raízes na parte subterrânea,
Depois que germinaram as raízes, eu tenho as mudas. Eu posso cortar esse galho aqui. E já tenho as mudinhas, posso até transferir para outros lugares. Ou até deixar ali mesmo para crescer. Mas geralmente transferido para outro lugar mais adequado. É a mergulhia, você mergulhou o galho na terra. E ainda tem a alporquia, que é uma técnica curiosa. Eu pego um plástico, coloco terra adubada, terra de boa qualidade, abro uma fenda no galho de uma árvore, uma fenda com facão, né? E enrolo com terra aquele vendo, aquele local da ferida. Né? Com o tempo, naquele local vão germinar mudinhas, ramos com raízes, que eu posso tirar dali e fixar em outro lugar. Já é a muda, a alporquia. Então, olha quanta técnica usada pelo homem para multiplicar determinadas espécies vegetais, reduzindo o tempo, né, de produção daquele vegetal ou daquelas mudas, certo? Técnicas de propagação vegetativa. Fechamos aqui essa parte inicial do estudo das angiospermas. Um abraço, até a próxima aula, então.